Olá, meu nome é Ciane Odesco Souza, sou orientador do professor Dr. Júlio Alberto Pérez Ferreira Júnior e hoje vou falar sobre a caracterização de aderência à absorção de água e índice de vazios em argamassas produzidas pela substituição parcial do cimento pela síntese da casca de arroz, CCA. Por um lado, temos o cimento, qual causa grandes impactos ambientais, tanto na sua produção como em sua utilização na construção civil. Oriunda da alta produção nacional de arroz, a casca de arroz normalmente é queimada para a produção de energia, surgindo assim a CCA. Essa cinza geralmente é descartada inadequadamente, causando impactos tanto ambientais como socioeconômicos nas regiões de descarte. A ideia é a adição de CCA na matriz cimentícia como material pozolânico para a produção de silicato de cálcio hidratado, como já observado em vários estudos. A moagem da CCA pode influenciar na diminuição do índice de vazios de argamassas ou concreto, melhorando a durabilidade e resistência desses materiais. Já a calcinação da CCA pode influenciar no seu índice de atividade pozolânica. O objetivo geral é avaliar as características de aderência, absorção de água e índice de vazios de argamassas produzidas com substituição parcial do cimento por CCA. O teste de absorção de água e índice de vazios seguiu a NBR 9778, com 6 corpos de prova para cada traço na idade de 28 dias. Já o teste de aderência seguiu a NBR 13528, nas idades de 28 e 140 dias. O recolhimento de dados para 140 dias ainda está em andamento. Foram utilizados cimento Portland CP2F32, aditivo superplastificante e 2 tipos de areia de Campo Grande MS. Além de 3 tipos de cinza, a CCA não moída representada pela letra I, a CCA moída representada pela letra S e a CCA moída e calcinada representada pela letra C. Foram utilizados os teores de 10, 20 e 30% de substituição de cimento por CCA. Pelos resultados, podemos ver que o aumento no índice de vazios resultou em um aumento na absorção de água das argamassas, parâmetros quais aumentaram conforme os teores de CCA inseridos. Pelos gráficos, vemos que somente a argamassa com 10% de CCA moída apresentou um índice de vazios e uma absorção de água menores que a argamassa de referência. Além de que a alta porosidade da cinza na moída influenciou consideravelmente no índice de vazios e absorção de água das argamassas com essa cinza. Ou seja, o processo de moagem influenciou positivamente nos resultados desses dois parâmetros. Já as argamassas com CCA moída e calcinada apresentaram um aumento no índice de vazios e absorção de água em relação às argamassas com CCA somente moída. Isso pode ser explicado pela calcinação dessa cinza, a qual pode ter afetado seu índice de atividade pozolânica com a presença de sílica em seu estado cristalino. A granulometria das cinzas para mais análises ainda está em andamento. Já em relação aos resultados de resistência de aderência à tração, pode-se ver que a tensão de resistência varia de acordo com a porcentagem de substituição. Pelo gráfico, podemos ver que todas as argamassas com 10% de CCA apresentaram uma média de tensão superior em relação à argamassa de referência, além de que a margem da CCA nas argamassas resultaram em maiores valores de resistência de aderência à tração, os quais se mostraram ainda maiores em argamassa com CCA calcinada. Para a discussão desses resultados, ressalta-se que a propriedade da aderência pode ser influenciada por vários fatores. O teor de materiais pulverulentes, nesse caso a CCA moída, e a alta porosidade da CCA não moída influenciaram no teor de água necessário para o preparo dos argamassos, o que pode impactar na resistência de aderência à tração. Um alto teor de água também pode influenciar na retração de argamassas, causando fissuras e prejudicando a resistência de aderência. É possível notar que as argamassas com CCA moída e calcinada apresentaram os menores teores de água em suas matrizes em relação às outras cinzas, se comparado aos seus teores de substituição, o que pode ter influenciado positivamente em suas resistências de aderência. A pulverulência é associada a baixas resistências superficiais em argamassa de revestimento, causando rupturas em camadas finas e superficiais, como visto em argamassas com CCA. A retenção de água é muito importante, pois assegura a umidade da matriz cimentícia para sua hidratação, em caso de baixa umidade ou alta insolação. As argamassas com CCA calcinada tiveram maiores absorções de água em relação às com CCA somente moída, o que pode ter influenciado em suas retenções de água e, consequentemente, resistência de aderência. Outros fatores influenciam na aderência, como o tipo e preparo do substrato. Outros fatores, como o método de aplicação da argamassa, capacidade técnica do operador, área de aplicação, rejunte ou bloco, teor de umidade da argamassa para ensaio e exposição a intempéries, também influenciam na resistência de aderência à tração. Pode ser visto que a argamassa com 10% de CCA moída e calcinada apresentou uma maior umidade em relação a com 20% dessa mesma cinza. Assim, a sua resistência de aderência poderia ser até maior que a obtida, visto que uma maior umidade acarreta menores valores de resistência de aderência à tração. Assim conclui-se que a substituição de cimento por 10% de CCA moída foi a única que apresentou uma absorção de água e índice de vazios inferior à argamassa de referência, e que com 28 dias, todas as argamassas com 10% de CCA e a com 20% de CCA moída e calcinada são aptas para aplicações como revestimento e possuem resistências superiores à argamassa de referência. Em termos de durabilidade e resistência de aderência à tração, a substituição de 10% de cimento por CCA moída é a melhor opção, pois não apresenta diferença negativa segundo os parâmetros analisados em relação à argamassa de referência. Além disso, introduz uma tecnologia de revestimento sustentável, ao passo que atua na mitigação de impactos ambientais e industriais diversos. A pesquisa também corrobora com estudos de que os tratamentos físico e químico influenciam na trabalhabilidade de argamassas com CCA.